Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essa série de vídeos sobre saúde, é o nosso estado natural. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o joinha, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos e nos ajude compartilhando com seus amigos, com seus familiares. Vamos fazer essa corrente aí em torno da saúde, da cura física e do nosso bem-estar. Vocês devem estar percebendo que aqui embaixo do vídeo nós estamos sempre colocando algumas frases, que a gente considera essas frases como chaves de efeito, que elas trazem uma reprogramação em nível até inconsciente também, subconsciente, melhor dizendo, mas também de forma consciente. Então vamos analisar com toda a nossa razão. Vocês podem ver que essas frases elas são muito bem fundamentadas, ou seja, não são frases inventadas, não são fantasiosas, são baseadas numa verdade que inclusive já está sendo comprovado nos meios científicos, direto ou indiretamente. A gente já pode perceber, não é só simplesmente uma questão espiritual para aqueles que ainda têm, como diz, homens ou mulheres de pouca fé, mas não, vamos realmente em torno dessa espiritualidade entender que tudo que está aqui é puramente um reflexo do que está lá nos níveis mais sutis e também espirituais, que é a nossa origem, que é a nossa natureza. Então nós vamos utilizar sempre essas frasezinhas também para fazer esse movimento de reprogramação, como a gente vem falando desse nosso sistema de crenças, Então aquela crença na doença, a crença que é normal estar doente, a crença que é comum todo mundo está sempre em meio às enfermidades, aos mal-estares, aos males físicos, e isso a gente tem que desconstruir. Como a gente falou também, o que a gente cuida cresce, e aonde a gente põe a nossa energia, o nosso foco, aquilo se torna uma realidade para a gente. Então a gente começa a fazer essa reprogramação também em níveis sutis, e também durante os nossos vídeos a gente está sempre trazendo outras frases de efeito. Obviamente a gente não tem como colocar todas essas verdades, digamos assim, entre aspas, aqui no vídeo escrito, mas a gente vai estar sempre lançando essas ideias, elevando assim o nosso nível de reflexão, projetando um pouquinho mais de luz nessas situações, sempre com foco da cura física, sendo que a saúde é o nosso estado natural e também a manutenção desse bem-estar diário, da boa disposição, da vitalidade. Isso sim é a nossa verdade, é a nossa realidade. Então nós viemos falando aí dentro desse sistema de crenças que a gente precisa ressignificar e realmente buscar um sistema de crenças que seja mais saudável e que também trabalhe em nosso favor e não como a gente tem feito, As nossas crenças normalmente têm buscado dificultar ainda mais a nossa vida, a nossa saúde, as nossas relações. A gente tem que começar a ressignificar isso e usar esse nosso poder mental, nossa capacidade de sentir e de interagir com o mundo de forma mais positiva. Então aquela frasezinha que a gente já utilizou aqui, que a mesma inteligência que criou o seu corpo é a mesma inteligência que pode curá-lo, a gente faz um gancho com aquela questão das crenças antigas, que a gente veio construindo, que atrapalham mais do que auxiliam a gente no dia a dia. E a gente pode falar também de certos padrões que foram sendo desenvolvidos e não tem como a gente não tocar, mesmo que superficialmente nessa questão, da própria indústria alimentícia, que ela não visa nos dar saúde, ela não visa a manter a nossa saúde, muito pelo contrário, eles só se preocupam com o dinheiro, com ganhar cada vez mais, independente do que isso está causando em nível de saúde para a humanidade e para você. Mesma coisa a indústria farmacêutica, a gente sabe que existe cartéis, existem organizações por trás dessas forças, e podemos dizer sim, de certa forma, são até maquiavélicas, que só pensam no lucro, inclusive na forma de se manter as doenças, para que assim eles consigam render e enriquecer mais. Isso não tem como a gente refutar, a gente tem que botar o pezinho no chão, sempre a cabeça ao alto, mas o pé tem que estar no chão, nós precisamos ser realistas. Mas aí neste ponto é que entra alguns padrões que foram sendo criados, muitas vezes por pessoas, eu não vou falar de profissões, de médico, de farmacêutico, não, eu vou falar de pessoas, porque o problema não é a profissão. Toda profissão que existe, ela deveria ter um propósito digno, um propósito
em busca, né, do torno do bem humano, da saúde humana, do conforto humano, mas sabemos que não é assim. Então quem tem que cuidar da gente é a gente mesmo, cada um de nós. Então alguns padrões foram sendo criados, alimentação de 2 horas, a forma de exercício físico. Se a gente analisar bem, pode até haver um ponto de busca de saúde, mas se a gente for analisar mais profundamente, seja quem está por trás disso, arquitetando esses padrões sociais, principalmente o da imagem, né, da beleza simplesmente estética, sempre tem um intuito que não está preocupado com a saúde, né, puramente com a imagem ou então estritamente relacionado ao ganho do lucro, né, cada vez mais dinheiro, quanto mais dinheiro melhor. E isso foi, de certa forma, subvertendo os nossos valores, inclusive as nossas crenças, porque o que é trazido na mídia o tempo inteiro acaba reafirmando, corroborando certos padrões de crenças que vieram sendo estabelecidos, não em torno da saúde, mas em torno da doença, da manutenção da doença e do lucro a qualquer custo. E o que acontece nesse esquema? Alimentação de 2 em 2 horas. Será que nós precisamos realmente nos alimentar de 2 em 2 horas? Será que o nosso sistema gastro ele não precisa de um descanso, de um respiro? Como é que fica a questão que é milenar do jejum, que às vezes algumas horas de jejum intermitente, ele é muito saudável exatamente para desintoxicar, principalmente nesse momento onde os nossos alimentos eles são muito ruins, de baixa qualidade, mesmo se a gente for tratar das frutas, dos vegetais, muitos têm agrotóxico. Então assim, será que essa alimentação de 2 em 2 horas, qual o propósito disso? Tem um propósito financeiro por trás disso? De ganhar e ganhar mais? Tem um propósito de não nos dar tempo de ter uma vida dentro de sonho, de realização, da autorrealização? Porque imagina, comer de 2 em 2 horas, a gente não tem mais tempo para fazer nada. Se tudo que a gente estiver fazendo, a gente tem que parar. Então a gente tem que começar a ressignificar alguns padrões. E eu não vou dizer aqui o que é certo ou o que é errado. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o seu manual é o seu corpo. O seu manual é a sua consciência. E eu não estou falando aqui de sistema de crença. Porque se o nosso sistema de crença viesse nos ajudando desde então, nós não estaríamos num nível de humanidade, de doença, de caos, entre aspas, em várias áreas da nossa vida, da nossa sociedade, se a gente viesse fazendo as coisas corretamente. Então, no mínimo, já chegou a hora, né, aquele outro alarme já tocou, de falar o seguinte: será que a sua lógica está correta? Será que a lógica que está sendo dita da forma que a gente tem que se alimentar está correta? Será que a forma de cuidar da doença ao invés de cuidar da saúde, ela está correta? Essas lógicas, elas realmente têm um fundamento ou simplesmente foram repetindo tantas vezes e nós mesmos fomos repetindo tantas vezes que acabaram passando por verdades? Então, eu chamo aqui, meu irmão, minha irmã, vocês a uma reflexão um pouco mais profunda. O seu manual é a sua consciência e é o seu corpo. Não é o seu sistema de crenças, nem o sistema de crenças, porque nós estamos aqui por meio desses vídeos exatamente para fazer um trabalho diferenciado com o que está aí na mídia, nos vários tipos de mídia, inclusive aquela parte da propaganda, né, que a gente ouve de boca a boca de pessoas que talvez não estejam tão interessadas assim na nossa saúde. Então, se o seu corpo é o seu manual, a sua consciência é o seu manual diretor aí, o seu dirigente, vamos dizer assim, o seu corpo é o seu manual e a sua consciência é o diretor que tem que ler esse manual e saber aplicar, então a gente precisa sim fazer essa reconexão conosco mesmos, né? E aí dentro das nossas meditações, reflexões, nós vamos estar fazendo esse tipo de exercício. Nosso próximo vídeo, inclusive, já está sendo preparado com uma meditação. As nossas meditações, o intuito delas são ser breves, nada muito demorado, mas de forma a nos colocar em reconexão. Primeiro, essa integralização, né? Mente, emoção e o corpo físico. E também essa reconexão com o nosso sistema de homeostase, de cura interior, essa nossa farmácia interior, de forma mais natural, para que a gente cada vez menos a atrapalhe e que cada vez mais, então, a gente consiga restabelecer a nossa saúde. E falando também da homeostase, né, como tem sido um ponto muito forte nos nossos vídeos, essa capacidade fisiológica, orgânica de todos os nossos órgãos de se restabelecerem, eu queria trazer um outro exemplo que eu ainda não falei. A própria questão dos machucados que a gente tem, né, de uma ferida. Olha a capacidade de regeneração que o nosso corpo tem. Nós não precisamos fazer nada.
se a gente fez um corte e o nosso sistema está, de certa forma, saudável, aquilo ali não vai infeccionar, aquilo ali não vai ter nenhum problema, se não teve nenhum contato com nada direto, né, assim, em nível de infecção, de bactéria ou uma coisa mais grave, mas o nosso corpo mesmo ele sabe. O problema é que hoje, antigamente, se a gente até analisar, antigamente era muito mais simples, né? Quando a gente tinha um corte, uma criança, às vezes nem limpava, às vezes não lavava, às vezes não botava nada e aquilo ali resolvia. Você vê, isso tem muito a ver, não simplesmente também com a diferença, né, do meio ambiente hoje. Então nós temos muito mais toxicidade hoje no planeta, nós temos muito mais doenças, nós temos muito mais habitantes, né? Então, muito mais interação e tudo mais. Claro que a gente tem esse aspecto que a gente tem que considerar, mas também a questão do sistema de crença, porque a mente é diretora, né? Então, como a gente já falou também, a mente é o espelho da vida em toda parte. E o que acontece? Hoje, qualquer cortezinho inflama, são muitas doenças, né? Diabetes, doenças crônicas, pressão, então que não eram tão comuns assim antigamente e também a população, por ser bem menor, então isso infligia a menor parte da população. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a gente tem um corte, um machucado, o nosso corpo tem essa capacidade de regenerar. Então essa capacidade ela é intrínseca dessa máquina biológica, né, fisiológica que nós temos, desses nossos órgãos. O que a gente precisa realmente é tomar consciência disso, ressignificar esse sistema de crença, deixar o nosso corpo fazer o que ele sabe fazer, e não atrapalhá-lo o mínimo possível. E é importante também a gente esclarecer que esse sistema de crenças, esse padrão vigente hoje em dia em torno da doença, isso é geral, está em toda a humanidade, em todas as nações, em todos os países, em todas as profissões, é sempre a busca pelo lucro, ganhar mais, o se dar bem em detrimento de alguém, sem se preocupar inclusive com a própria questão da saúde mental, emocional e muito menos física, né? Quando não é relativa à questão da saúde, porque como a gente vem vendo, né, muitas cirurgias estéticas hoje são feitas em detrimento da própria saúde. Então assim, a que ponto nós chegamos quando nós preferimos adoecer, ter problemas de saúde, dificuldades e até um risco grande, em muitos casos de morte, para manter um padrão estético, para fazer certas cirurgias que não teriam necessidade nenhuma, a não ser capricho. Então assim, a gente tem que analisar muito bem isso aí, essa questão de que para eu estar bem eu preciso fazer uma determinada cirurgia. Vamos analisar isso, porque talvez essa cirurgia tenha que ser feita não em nível de corpo, de físico, mas em nível de sistema de crenças, em nível de forma de pensar, de forma de enxergar o mundo e principalmente forma de se enxergar, de se enxergar. Esse é o mais importante. Então assim, é um dos propósitos também desses vídeos que a gente vem fazer, é fazer de forma cirúrgica essa ressignificação de como a gente está enxergando o mundo, como a gente se enxerga, como a gente lê o mundo e como a gente está significando as nossas experiências interiores dentro desse sistema de crença. Então é interessante a gente analisar isso. Então mesmo hoje quando a gente busca um profissional da medicina, para uma consulta, para um acompanhamento, mesmo o atendimento que a gente tem, ele já está muito pouco humanizado, obviamente que tem exceções. Como eu repito aqui, nós não estamos falando de profissão, o problema não está na profissão, o problema está em todos nós, seres humanos, que fomos mudando a direção do próprio sentido de viver, de estar bem, né? E hoje a gente quer, como eu falei, a gente quer saúde, mas a gente só cuida da doença. E o que a gente cuida cresce, muitas vezes até a forma da gente se relacionar entre nós e tudo mais nos leva a entender que nós subvertemos, né, a própria base da nossa convivência, a nossa base de realização e autorrealização. Mas vamos lá, quando buscamos hoje os médicos, primeiro, ele não olha para o ser que está na frente, né? A maioria deles, obviamente que tem as exceções, aproveitem, né? Busquem se aproximar desses médicos, dessas médicas que são humanos, que te olham como ser integral, que te respeitam como pessoa, que querem cuidar da sua saúde e não da sua doença. Porque infelizmente temos aqueles profissionais que nem olham, né, para a nossa cara quando a gente está consultando, faz aqueles exames, olha o que está no exame, cuida intrinsecamente, especificamente daquele órgão, como se ele não tivesse conectado a outros órgãos, como se ele não tivesse dentro do sistema e como se ele não fosse parte de um ser humano, né, que pensa, que sente e
obviamente que o corpo vai refletir tudo isso. Então a gente precisa sim integralizar essa compreensão da nossa humanidade. Se a gente analisar mais profundamente, não é o médico que está perdido, né? Não é o farmacêutico que está perdido, enfim, não é o profissional. Somos nós, seres humanos, estamos completamente perdidos, né? Nessa névoa de causa aí, de imagem, de sensações puramente por capricho, por prazer, e todos nós fomos nos perdendo. E a gente precisa resgatar essa origem. Então nós chegamos a um ponto hoje que nós colocamos toda a autoridade sobre a nossa saúde, toda a soberania sobre a nossa vida na mão de alguém que vai dizer algo a nosso respeito. Isso dentro das diversas profissões e mais ainda no dia a dia. Quando alguém fala algo de mim, aquilo me abala. Quando alguém pensa algo, só de pensar que alguém pensou algo sobre mim, aquilo me abala. Então a gente veio tirando todo o nosso centro de poder, de consciência do interior e colocando no exterior e fazendo daquilo uma realidade. Eu queria pedir licença aos irmãos para fazer uma breve leitura de umas anotações que eu fiz há um tempo atrás, nesses meus estudos, pesquisas, meditações e reflexões. E eu vou tentar trazer a ideia principal, a moral dessa história. O intuito é trazer uma frase de efeito, uma frase de verdade que não vai fazer refletir e para que cada um de nós tire a própria conclusão. E ela dizia mais ou menos o seguinte, essa pessoa. Ela falava o seguinte, que existe uma autoridade interior que precisamos acessar ou reativar conscientemente. E fazemos isso muito por meio das nossas emoções. Olha aí a importância do corpo emocional, que interessante. Autoridade não apenas, mas soberania. E o que essa pessoa estava querendo dizer dentro do que ficou gravado em mim? Que toda vez que a gente entrega a nossa autoridade, a nossa soberania sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos e sobre a nossa saúde física, por exemplo, seja para um médico, seja para um amigo, para um familiar, não importa, toda vez que a gente faz isso, a gente está sendo vítima duas vezes. Então, quando você está passando por alguma situação de doença, de enfermidade, seja ela no estado agudo, seja no estado já crônico, e um amigo, um familiar, ou principalmente um médico fala que não tem jeito, que você vai ter que aprender a viver assim, você vai ter que aprender a viver com dor, que vai ter que fazer uma cirurgia. Quando você faz isso, você está sendo vítima duas vezes. Primeiro, de você mesmo, de você mesma, por estar acreditando que alguém tem poder sobre a sua saúde, sobre a sua vida, que te conhece tão profundamente, que já diz os teus limites e o que é possível e o que não é possível. E mais ainda, sempre com o intuito já de te dizer o que é impossível. Porque são padrões que todos nós vemos desenvolvendo ao longo dessas gerações aí, que é muito funesto e improdutivo e contraproducente e nos leva a cada vez mais ter menos saúde. Então, primeiro você é vítima de você, de estar dando a sua autoridade, a sua soberania sobre você, sobre a sua integralidade na mão de alguém. Então, a partir do momento que você dá para alguém a soberania para ele dizer o que você vai fazer da sua vida, por exemplo, você não vai poder se curar, vai ter que ser assim, você vai ter que viver com dor, então você aceitou isso, você é a primeira vítima de você mesmo e você botou um poder na mão de alguém que novamente te sentenciou. Então você passa a ser vítima duas vezes. Mas vamos analisar bem brevemente para a gente finalizar esse vídeo. Será que alguém tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde? Quantas pessoas em estágio terminal, como a gente já falou nos outros vídeos, conseguiram recuperar a saúde, mesmo tendo sido desenganadas por profissionais gabaritados com doutorado, pós-doutorado e muitas vezes no exterior? Vamos pensar sobre isso? No próximo vídeo a gente continua com esse exemplo, vamos aprofundar um pouquinho mais as nossas reflexões. Então esse é o meu recado de hoje. Antes de dar o até logo, eu peço aí, se inscreva no nosso canal, dê o joinha se estiver gostando do conteúdo, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, para ser avisado dos próximos vídeos e nos ajude compartilhando para amigos, familiares, para a sua igreja, para o seu centro, enfim, para o seu ciclo aí de convivência. E que essa convivência seja sempre, como a gente vem falando, em torno da saúde, em torno do bem-estar, porque saúde é sim o nosso estado natural. Fiquem bem, fiquem em paz, até o próximo vídeo.